Olá, boa noite. Sou Paulo Salvador. Estamos aqui de novo apresentando o Contraponto, programa de debates e entrevista dos sindicatos bancários de São Paulo. Sou da Rede Brasil Atual. Hoje estamos aqui com o deputado estadual Adriano Diogo, que também é presidente da comissão da VEDAD daqui de São Paulo. E vamos falar sobre o golpe de 64, sobre a ditadura civil-militar, todos os efeitos. Está aqui conosco também a Renata Miele, que retorna esta semana, depois de ter dado à luz o Bernardo, Parabéns, bom retorno. Obrigada. Está aqui conosco também o Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, grande lutador do Mídia Livre, Hoje esteve com o presidente Lula, entrevistando-o lá com os blogueiros. Bom, indo direto ao ponto, nós vamos fazer aqui 4 blocos, 2 de 20, com um pequeno intervalo. Depois nós vamos trocar aqui os entrevistadores, vem o Vitor Nuzzi, da Rede Brasil Atual, e a Paula Brandão, da CUT. O tema é o mesmo. Obrigado pela companhia. Você pode fazer as perguntas pelos canais que é o SP Bancários, seja no Face, seja no Twitter, da forma como você achar melhor. Ô, Adriano, nós já estávamos aqui conversando. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: onde você estava em 64? Bom, em 64 eu estava onde eu sempre vivi, na Moca. Eu era um... Como é que você recebeu o golpe? O que você fazia? O que você estudava? Eu era imagina, garoto, hoje um moleque de 14 anos já é meio abestado. Imagina naquela época, 50 anos atrás, né? Eu gostava de política, Eu ouvia a Rádio Nacional, ouvia a Voz do Brasil. Eu fiquei muito impressionado com o comício da Central do Brasil. Se eu não me engano, foi no dia 13 de março. Porque acontece o seguinte: eu era um típico garoto de bairro. Minha mãe era professora, meu pai tinha uma pequena padaria na Vila Prudente, depois ele abriu um restaurantinho aqui na Barão de Itapetininga. Só que em 1963, em agosto, setembro de 63, teve os Jogos Pan-Americanos de São Paulo. E as escolas estaduais do centro, Colégio Estadual São Paulo, Firmino de Proença, o Roosevelt, o Caetano de Campos, que eram as escolas estaduais tradicionais, fizeram o voluntariado dos Jogos Pan-Americanos. Imagina você, eu morava na Moca, quase Vila Prudente, e a sede a Vila Olímpica era na USP, onde é o CRUSP. Então, imagina um garoto, moleque, sair da Moca, da Vila Prudente, e ir para a cidade universitária preparar o voluntariado. Então, se criou uma organização estudantil para receber os atletas internacionais. E não tinha esse negócio de não vai ter Jogos Pan-Americanos. A gente achava o máximo. Então era assim, desde carregar fardamento, lavar banheiro, a gente fazia tudo. E eu fui sorteado para ficar com a delegação cubana, Então, era a primeira vez que a delegação cubana tinha uma delegação olímpica que saía de Cuba depois da Revolução. Então, foi o maior prêmio que eu recebi na minha vida. Eu acordava com a delegação cubana e dormia com a delegação cubana. Tudo que os caras precisassem, nós fizemos a abertura dos Jogos. Aquele negócio da ginástica olímpica, sincronizada e tal. Bom, então nós ficamos um mês sendo treinados, ficamos 15 dias com os atletas e depois fizemos a desativação. Bom, lógico que eu entrei e saí completamente. Mas moleque, máximo que eu era chefe de torcida organizada. É lógico que os americanos entraram no Pacaembu para fazer a volta olímpica. Era a época do auge do Nat King Cole. Então eles entraram com um chapeuzinho de gabardine, assim, do Nat King Cole, com vários bottoms bonitos, de aço bonito, da delegação americana, dos Estados Unidos. E eles jogaram assim, para as arquibancadas. Nós pegamos todos e devolvemos para eles, Achamos o máximo a rebeldia. Mas foi muito legal. Aí, quando eu voltei para a minha escola, eu já era um cara marcado. Eu não aguentava mais a escola. Imagina você que o meu diretor, o Firmino de Proença, a escola era uma fardinha caque.
tinha que cantar o hino nacional todo sábado, porque o diretor era um coronel e o professor de geografia era o coronel Silvio, que depois foi ser o cara da Polícia Federal de São Paulo, que é um cara que me mandou prender, né? E eu era aluno dele, então foi assim que eu vivi 64. Agora, o dia do golpe foi... E 68? Porque daí você já era um jovem de 18 anos e foi quando foi decretado o AI-5 e que as coisas ficaram talvez mais explícitas do ponto de vista do que significava o regime militar. Olha, 68, menina, eu estava na Rua da Glória assistindo aula, era quase véspera do vestibular, quando, em rede nacional, o Gami Silva leu o ato institucional número 5. Já a barra estava pesadíssima, mas eu vou te dizer, eu estava no 5º andar da Praça da Liberdade, não era a Rua da Glória, eu estava na aula lá de cima do curso Objetivo, lá no 5º andar da Praça da Liberdade, do lado daquela igreja que tinha dos aflitos, né? Que o pessoal ia acender as velas, né? Na hora começou a prender gente pra caramba, na hora. Você já era militante nessa época? Eu tinha até participado da greve de Osasco, dos metalúrgicos. Porque como nós éramos secundaristas, assim que chamava os pré-universitários. Quando teve a ocupação da Maria Antônia, em julho, nós fomos fazer a greve de Osasco. Nós fomos lá no voluntariado da garotada nossa. Osasco era uma cidade bem da manifestação, né? Você tinha os secundaristas, o colégio lá de Osasco, você tinha... Não, você imagina, tinha os metalúrgicos. Tinha os militares no quartel. Os militares, do quarto RI. Isso. Tinha toda a turma do Lamarca. Mas nós fomos pela mão da AP, a Vera Soares, a mulher do Ricardinho, era minha chefe. O Ricardinho Azevedo. Era a Vera Soares, a Marleninha, e nós fomos lá. Aí, sabe quem que nós conhecemos lá? O Ibrahim, o Zé Pedro, Mané Dias do Nascimento, o Zequinha Barreto, o Zequinha que morre lá em Brotas de Macaúbas, com Lamarca. Nós conhecemos todo o povo da igreja, a Sônia Rainho, nós íamos para as igrejas, para os bairros, nós moramos em Osasco. Moramos durante a greve. Moramos. Osasco era a sede da Revolução. Parar a fábrica do Vidigal no grito, parar a Cobrasma. Imagina, o Ibrahim, nós tínhamos tudo a mesma idade, era tudo moleque. Adriano, você presidiu, porque está chegando ao fim, os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade. Os trabalhos vão encerrar, da Comissão Estadual de São Paulo, vão encerrar antes do... Vou fazer só algumas questões sobre essa questão da Comissão da Verdade. Os trabalhos da Comissão Estadual vão encerrar antes dos trabalhos da Comissão Nacional, que acho que é 16 de dezembro a Comissão Nacional, que vai encerrar. O relatório de vocês vai ser enviado antes, e eu, aí já emendando para você comentar também, você deve ter visto coisas nos últimos anos terríveis. Eu acho que uma coisa que eu não gostaria, sinceramente, de estar no teu lugar, de ouvir aquele coronel Malhães lá escrever. Você estava lá? Não, lá no Rio não estava. Não, a gente viu, nós acompanhamos o depoimento dele, né? Aqui em São Paulo, o que é que ele foi? Dois depoimentos. Que tipo de... Quais foram os depoimentos? O que você ouviu? Alguma coisa te chocou nisso? Eu queria emendar a pergunta do Eduardo, perguntando como é que foi o seu reencontro com essa história da ditadura, tantos anos depois, ao se colocar como presidente da Comissão da Verdade. O Adriano, você até declarou para a imprensa, aliás, a imprensa relatou que você fez uma visita ao DOI-CODE e que você até se sentiu mal, quis parar a entrevista, quis ir embora. Tudo isso aí você podia comentar para a gente? Bom, você imagina ser preso. Eu fui preso no dia 17 de março de 1973. Eu era um cara legal, eu era do movimento estudantil, eu tinha relação com as organizações... Suspeita? Não, sobre suspeita. Por suspeita?
Não, os caras me pegaram em casa, eles vieram me buscar. Suspeitaram de você e foram te buscar. Não, alguém me entregou, entregou, não foi? Alguém entregou. Vieram me pegar, eu e minha mulher. A minha mulher estava dando aula, minha companheira, minha esposa, estava dando aula. Eu já cheguei porque eu tinha que abrir a semana dos calouros da USP. Era um sábado, 1h30 da tarde. Eu achava que os caras queriam me pegar. Eu tinha chegado a Diamantina, eu fiquei fazendo... Eu estava no último de Geologia, né? Eu fui para Diamantina, fiquei 1 mês lá em Diamantina, fazendo o trabalho lá de campo, de formatura sobre o diamante e o ouro lá da Serra do Espinhaço. O Alexandre Vanucci, que era da minha classe, que era o meu melhor amigo, não foi. A mãe dele falou que ele tinha feito uma cirurgia de apêndice e tal. Quando eu voltei, todo o pessoal da classe que voltou de Diamantina foi encontrar num restaurante lá no Brás, lá no La Coruña. Quando nós íamos entrar no restaurante, o restaurante estava todinho cercado. A gente falou, puta, lá na Rua Jolie, né, travessa da João Boemer, lá perto da Rua Bressa. Aí nós vimos polícia pra caraca, né, polícia militar, nada, polícia mesmo. DOPS, OBAN, falando, puta, isso aqui tá cercado. Vamos embora, vazamos. O Alexandre chegou a aparecer. Mas como nós vimos que estava tudo cercado, vazamos. Bom, aí eu fui para a casa da minha mãe, a casa da minha mãe estava cercada. Aí eu falei, ó, o negócio está ruim. Aí eu falei para minha esposa, ó, nós temos que cair fora, os caras vão pegar a gente. Ela falou, mas cair fora para onde? Onde nós vamos? Eu falei, ó, aqui não dá para pegar. Aí ela foi dar aula de manhã, eu cheguei, estava tomando banho. Vou falar uma coisa que vocês vão adorar, mas eu não gosto de falar isso, que é uma sujeira. Tinha um caminhão da Folha de São Paulo no Borracheiro, em frente à minha casa. Caminhão da Folha de São Paulo parado ali. Olha, Não, fala alto. Não, mas ouvir. as pessoas sempre falam, tem que falar dos carros da Folha de São Paulo. Imagina para quem um sobrenome já. Ditadura, sobrenome, carros da Folha de São Paulo. Já. O contraponto nem começou, já tem manchete. Acabou a entrevista. Bom, É uma regra do aí jornalismo seguinte, hoje, do bom jornalismo é colocar, entendeu? Golpe, vírgula, os caminhões, os carros da Folha de São Paulo. Encrenca. Bom, vamos lá. Aí é o seguinte, eu entro em casa, eu morava num apartamentinho lá na Moca, perto do Juventus, na Rua Juventus, chamava Joatindiba na época, agora chamava Juventus, 832. Quando eu entrei, eu vi aquele caminhão, falei, puta, mas o que esses caras estão fazendo de sábado no Borracheiro? Entregar jornal. É. Aí eu entrei, de que eu entrei, os caras vieram e me pegaram. Eu estava tomando banho, os caras tocaram a campainha, eu fui abrir a porta, já tomei uma coronhada de metralhadora no olho, assim. No olho. O cara afundou o olho. Nossa. Assim. Aí eu falei, fodeu, né? Aí o cara me pôs um capuz, me arrastou pela escada, me levou para um Opala verde. Eu só tomava porrada. Aí me puseram uma bomba na mão, que eu olhava por baixo do capuz, tudo escrito em inglês, uma puta de uma bomba, não sei que catos que era aquilo lá, me levaram no Opala. Eu cheguei na UBAN, por volta de 1h30, 2 horas, o Major Ustra estava completamente louco, enlouquecido. Aí ele falou assim... Que ano foi isso, Aurélio? 17 de março de 1973. 73. Ainda era o Médici? Acho que era o Médici. Bom, acho que era o Médici. Aí, você está querendo que eu lembre tanta coisa. Estou me lembrando dos fatos. Ustra levanta o meu capuz e fala assim, ô filha da puta, terrorista, Mug, filha da puta, terrorista do caralho. Você sabe que eu acabei de matar aqui? Matei o Alexandre Vanucci, o Minhoca, aquele porra estrebuchou sangue por tudo quanto foi lado. E os caras estavam lavando a cela forte. Aí ele deu uma puta gritaria. Eu olhei pro carinha lá, que era o carcereiro, eu falei, meu, onde que eu tô aqui? Ele falou, na Operação Bandeirantes, na antessala do inferno. O comandante tá louco. Bom,
Aí eu entrei, depois E chegou... o que é que o deixou louco, assim? Primeiro que o Minhoca morreu lá. Morreu. Morreu não, mataram o Minhoca. Mataram o Alexandre. Mataram lá, mataram no pau. Apesar que ele matava os outros e ficava louco por ter matado os outros. Estou falando, você não está me perguntando o que eu vi na hora? Bom, Isso. aí eu entrei na tortura, entrei na sessão de tortura. Eu fiquei 90 dias nu, na cela forte, sem roupa. Frio, desgraçado. Tudo, não, Frio, calor. você fica roxo, fica verde, fica numa escuridão. 90 dias, só saía para tomar porrada para interrogatória, só. Você não sabe o que é o mundo lá fora, você desenvolve personagem, você conversa com você mesmo, você desenvolve, você pergunta, você responde, você pergunta, conversa com a tua mãe, com o teu pai, com a tua mulher, você conversa com todo mundo, você começa a perguntar, mas só que você vai ficando verde. E a cela forte era pequenininha assim, então tinha o boi, né? O boi, sabe o que é o boi? É a privada de cadeia. Então, às vezes, ele me dava o prato e o prato ficava em cima da privada, só para você entender. Aí, eu pego essa responsabilidade da Comissão da Verdade. Então, tudo aquilo que estava congelado, volta tudo, né? Aí você tem que interrogar os caras, perguntar como é que foi, como é que não foi. Então, de frente. E como é que é essa relação? Porque você vivenciou toda essa violência e hoje, como homem público, presidindo uma comissão, tendo que ter uma frieza para lidar e olhar de frente para pessoas. Como é que foi esse... Então, você imagina, vou te dar um exemplo. Bom, primeiro eu vou contar uma história. Eu fiquei 90 dias na UBAN, 45 dias no DOPS, Fleury completamente louco, 45 dias, porque o Fleury só ia de fim de semana lá ver a gente. E aí ele vinha doidão, né? Eu não vou nem contar as histórias. Mas eu chego no presídio. Quando eu chego no presídio, o cara que me recebe na cela foi o Ivan Seixas. Só para você ter, ele tinha 16 anos. Só que ele já estava mais normal, não estava tão zumbizão que nem eu. Eu era mais velho que ele. Mas ele me ajudou pra caramba. E hoje o cara que me ajuda na... e quem que eu descia para o pátio e encontrava? A Melinha Teles, o marido dela, né, o César. Bom, aí eu vou fazer Comissão da Verdade. Quem que me ajuda? O Ivan e a Melinha. Aí um dia vamos fazer aquele negócio, os filhos da ditadura, os irmãos da ditadura. Bom, aí vem um psicólogo depor, o Ribas. Só que o Ribas, irmão dele, que é psicólogo, é irmão de um cara que era secundarista, do PCdoB, um gordinho que era meu amigo lá na Maria Antônia, doido que só ele, morreu na Maria Antônia, morreu no Araguaia. Aí eu estou presidente da Comissão da Verdade, gravata. Aí eu falo pro Ribas irmão, né, o sobrevivente. E aí, como é que é, teu irmão, não sei o quê? Meu irmão foi lá para Araguaia e tal, morreu lá na Araguaia. Eu falei, e aí? Ele falou, Adriano, minha vida é muito difícil. Por quê? Porque fui eu que aliciei o meu irmão. E eu que convenci meu irmão para ir para a luta e tal. O irmão dele era secundarista, só que eles eram do PCdoB, eu era de outro grupo, eu não me ligava a ele. Mas ele era agitado pra caramba, era meu amigo. Eu falei, bom, mas e aí? Ele falou, você não acredita, toda a minha família até hoje me responsabiliza porque eu me mandei meu irmão para o Araguaia. Eu falei, e aí, como é que você convive com isso? Ele falou, eu não tenho nenhum problema. Eu falei, porque ele falou, eu entrei para a Umbanda, toda vez que eu estou em dificuldade, eu chamo meu irmão e começou a cantar o ponto e começou a falar com o irmão lá na frente da gente. Cara, eu quebrei, era sexta-feira à tarde, eu fiquei de cama, eu só voltei a trabalhar na terça, fiquei doente com febre. Então, é todo dia isso, todo dia isso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, 30 segundos, e você, o Adriano Diogo, que está aqui conosco, vai contar mais histórias do resultado do golpe. Já. Toda primeira segunda-feira do mês,
vai ao ar, no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual, o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Contraponto, a Renata Miele, o Edu Guimarães, e estamos entrevistando o Adriano Diogo, presidente, deputado estadual aqui por São Paulo e presidente da Comissão da Verdade também aqui do Estado de São Paulo. Vamos voltar de novo aos trabalhos da comissão, né? Que você colocou pessoas que foram torturadas diante de torturadores, da apuração dos fatos. A pergunta, Pois não. só uma coisinha que eu já tinha perguntado anteriormente. Quando será encerrado o trabalho da Comissão Estadual e quando vai ser produzido o relatório que vai ser enviado à Comissão Nacional? Eu andei olhando, né, as investigações da Comissão da Verdade aqui de São Paulo, né? E vocês investigam casos de desaparecidos e mortos que não ocorreram só no âmbito do Estado de São Paulo. Vocês estão investigando casos de pessoas que morreram em outros estados, no Araguaia, né? Antes de você falar do relatório final, você poderia falar brevemente como que é esse trabalho da Comissão Estadual da Verdade em parceria com outros estados? Como é que se dá essa dinâmica da troca de informações e como que isso se reflete no relatório que será produzido? Então é o seguinte, no Brasil, de opositores políticos reconhecidos pelo Estado brasileiro, quando o Paulo Vanucca era ministro, ele fez um documento chamado Memória, Verdade e Justiça. E os familiares fizeram outro, que é o dossiê de mortos desaparecidos. Então, reconhecidos como opositores políticos pelo Estado brasileiro, são 437 mortos desaparecidos. Desses 437, 164 são pessoas que morreram ou desapareceram em São Paulo, ou que são de São Paulo, que morreram no Araguaia, que morreram em Pernambuco. Certo. Então é isso. Então, não é um número aberto. Agora eu vou falar política, que é o que é a sua pergunta. Mortos e desaparecidos no Brasil é sinônimo de T. O que quer T? Terrorista. Luta armada. Então, o Estado brasileiro tem uma enorme dificuldade e, por que não dizer, a Comissão Nacional da Verdade, não por causa das pessoas, por causa da lei, tinha um enorme pavor de mexer com os T's, os terroristas, que é o pessoal da luta armada. Bom, mas aqui em São Paulo nós não temos esse tipo de complexo. Porque a lei da Comissão Nacional da Verdade impedia que as pessoas que tivessem vínculo com a luta pudessem constituir. Nós, como é comissão estadual, só tem gente do ramo. Então tem desde a mais novinha, que é a Thaís Barreto, é a sobrinha do Zequinha Barreto. Tem a Tatiana Merlino, que é a sobrinha do Merlino. Tem o Ivan, tem a Melinha, tem eu, só tem gente do ramo. Lá, não tem detector de metal, não. Entendi. A nossa comissão, entendeu? É o inverso. Bom, então, o que aconteceu? Ninguém queria pegar mortos e desaparecidos, ninguém. Porque, como é que vai pegar justo os caras da luta armada? Bom, aqui para nós. Mas nós estamos baseados em 2 documentos. Um do governo brasileiro, que é o livrão do Paulo Vanucca, e o outro dos familiares. Aí nós começamos a trabalhar esses casos, aprofundar, saber como é que foi, como é que não foi, se tem dado, não tem dado. Aí, porque nós somos criados antes da Nacional, aí a Nacional vem com todos aqueles problemas, a lei, você viu que para criar a Nacional teve que levar o Sarney, o Collor, os ministros militares, maior atenção, a Vera Paiva não pôde falar,
Tanto é que nós demos o nome de Rubens Paiva, porque nós ficamos tão afrontados que a Veloca foi chamada lá em Brasília, aí mal saia justa, aí nós criamos com o nome de Rubens Paiva e pusemos a Veloca para falar, né, porque ela não, enfim, era esse o contexto da época. Mas hoje não tem mais quem não fale em mortos desaparecidos, né? Tem que falar. O problema é o seguinte, para vocês entenderem, e vou responder a sua pergunta. Sim, sim. O negócio é o seguinte, durante 40 anos, digamos, né, porque o golpe tem 50 anos, mas 40 anos se fala de... O que é Comissão da Verdade? Comissão da Verdade são 3 eixos: memória, verdade e justiça. Durante 40 anos, nós só falamos da memória. O que é memória? Das vítimas. Nós nunca falamos de quem mandou matar, que é a verdade. Exatamente. Aí como é que nós vamos chegar Fazer na justiça se você não contou a verdade? Que é o capítulo da repressão. Então, a grande... Porque a Comissão da Verdade não é uma lei, não é um relatório, a Comissão da Verdade é um movimento. Ó, pode falar tudo da Dilma, né? Que isso, que aquilo, eu recuo, né? Mas o fato de ter... Lógico que ela foi concebida, a lei foi concebida numa casa e nasceu numa outra, né? Mas, em que pese essas dificuldades ter sido concebida no governo Lula, que tinha toda aquela discussão do pelo Plano Nacional de Direito, ela veio no governo da Dilma. Lógico que o governo do Lula tem uma força, que era um ônibus, né? O governo da Dilma não tem essa mesma correlação de forças com o enfrentamento, mas foi feito e foi instalada. Então o que aconteceu? Na hora que deu a ideia de criar a Comissão Nacional, no Brasil inteiro, começou a se formar. Então, o maior relatório que a Comissão da Verdade pode fazer é: perdemos o medo de falar nesse assunto e vamos. Agora, vai sair um relatório? Vai sair dezenas de relatórios, dezenas. Mas vai ser relatório para ser enviado à Comissão Nacional ou independe o trabalho da Comissão Nacional? Todo mundo. No começo, a Comissão Nacional estava no maior salto alto. Nós vamos fazer sozinho, biriri. Hoje os caras estão falando assim, pelo amor de Deus, vamos somar todo mundo. Né? Por que isso? Tem prazo isso? Adriano? Tem, é o fim do ano, depois da eleição, graças a Deus. Então é o seguinte, agora qual é o... E vocês também, no fim do ano? Todo mundo, vai todo mundo convergir. Depois aí é a luta do povo, né? Porque é o seguinte, nos estados é que estão os caras que sabem da história. No Rio Grande do Sul está a Suzana Lisboa, está o Jair Christ. No Pernambuco estão os malucos lá que sabem tudo. No Pará, por exemplo, o Lúcio Flávio Pinto é um dos caras mais importantes, está quase cego e tal. Mas tem que conversar com os paraenses, com os pernambucanos, onde teve a luta, o Aloysio Baliano, lá no Paraná, em Foz do Iguaçu. Porque esses malucos faz 40 anos, eles são arquivos. Mas é verdade. E essas pessoas têm um pouco de receio de falar ainda ou não? Você acha que perdeu o medo completamente? Não, desencadeou um processo no Brasil. Desculpa. Não, pode falar. Não. Ainda tem gente que tem medo de falar, você Opa. Não, tem muita história que não foi contada. Muita história. Cultura da ditadura permanece, né? Eu acho que é a frase que o Adriano falou recentemente, de que, na verdade, nós ainda não rompemos completamente com a ditadura, né? Fala. Não, queria relatar que nós temos aqui no Sindicato dos Bancários uma Comissão da Verdade, quer dizer, então trouxemos no âmbito da entidade, de uma categoria de trabalhadores. Os bancários sempre foram muito protagonistas aqui da luta sindical, né, de 46 a 64. Então, os depoimentos, as pessoas estão falando, nós estamos recuperando documentos que haviam sido retirados da entidade com medo da repressão. Temos tido casos temos um caso de uma morte, o Salvador Toledano, que é atribuído uma morte de crime comum, né, que ele deu carona para alguns militares, foi fazer uma palestra em Sorocaba, isso em 70, e outros dizem que ele foi assassinado.
e casos de espancamento, prisões, as situações iguais a essa que você descreveu, de ficar dias e dias no escuro. Então as pessoas estão falando, mas eu vejo que nós tivemos uma grande vitória nesse período agora, ao marcar os 50 anos, nós tivemos um grande debate. Eu acho que eu não me lembro de outros momentos onde a questão do golpe... Imagina, tantos foi a primeira filmes, vez. tantos livros, tantas entrevistas, tantas, né, expor, né, o levante, os esculachos, né? Eu acho que queria que você comentasse como é que você vê então, esse momento. Eu estou tentando explicar primeiro, o seguinte, que criou um movimento nacional. Você vê, com todas as dificuldades do governo federal, né, esse negócio, chegou e falou, esse ano não vai ter ordem do dia, ninguém vai comemorar dentro dos quartéis. Determinação da presidente. Isso, mas o que eu estou tentando explicar para vocês é que a encrenca foi muito maior do que foi contada, né? Então, o Brasil é um país maravilhoso, que a partir de uma lei, e mesmo com todas as limitações institucionais e tal, o Brasil inteiro começou a abrir coisa e contar coisa que nunca se falou, e até a moçada que não tinha nem noção, nem viveu tal, está mergulhando, então virou as editorias, né? Lógico que tem muitos problemas, mas eu vou tentar explicar para vocês o que é o problema aqui, porque o problema não é um problema técnico, documental, é um problema político. Qual é o problema político que tem por trás da Comissão da Verdade? Que é isso que o Paulo Salvador perguntou, que eu vou tentar dizer. O negócio é o seguinte, a ditadura demorou 21 anos, mas em 79, os militares cercaram o Congresso Nacional e por 5 votos eles aprovaram a lei da anistia. Com Então, o Congresso cercado. Cercado com 1/3 de senadores biônicos. Aí, eles aprovaram a lei deles por 5 votos, com militares... Só deixa eu explicar para quem não está vendo, o senador biônico eram que não eram eleitos, eram os nomeado indicados. Pelos É uma referência ao órgão, ao personagem, né? Mas parlamentares para aumentar a sua maioria. Não era eleito pelo povo, era indicado. Isso. Aí é o seguinte, mas o pessoal vai falar, pô, mas os caras fizeram a lei em 79, mas a ditadura só acaba em 85. Bom, 85... teve todo aquele problema, né? O Tancredo ficou doente, quem tinha que assumir a vaga era o Ulisses Guimarães, aí os militares botaram o pé na porta e falaram, não, tem que ser um cara da nossa confiança, né? Que nem jogo de cidade do interior, que enquanto o time da casa não ganhar, bom, Não acaba o jogo. aí não acaba o jogo. Aí puseram o Sarney, que era presidente da Arena, e num salto triplo mortal virou presidente do MDB e virou presidente do Brasil. Aí já teve um acordão. Saiu da Arena... O Brasil inteiro foi lá, diretas, não, que direta? Colégio eleitoral, com os biônicos votando Sarney presidente. Aí teve o primeiro cala-boca. E qual foi esse cala-boca? Não vai mexer com os militares com a memória da ditadura. Aí vamos para 88. Fábio Conde Comparato vai lá, faz o projeto de lei e tal. Os militares, através do Centrão, puseram o pé na porta e falaram, nada de projeto, PT nem assinou. PT não assinou. E qual era a diferença? Militares não vão ser investigados, a ditadura não vai ser investigada, os civis não vão ser investigados. Então, o que acontece? E aí a presidente Dilma, né, falou lá no dia 31 de março, ainda bem que ela tem um desconto, que na época ela estava no PDT, por isso que ela podia ter falado, que teve acordos. Não teve acordos, teve imposições, porque o acordo, além de não mexer com os militares, era não mexer com tudo que mudou no Brasil a partir do golpe. Não podia mexer na mídia, não podia mexer com as multinacionais, não podia mexer com a terra, com tudo que eles se apropriaram, não podia mexer no financiamento das empresas, porque quando o Geisel foi presidente da República, os 2 irmãos, os 2 pastores alemães, né, Orlando e Ernesto Geisel,
Eles trouxeram, eles vão gostar, as Siemens, né? As Siemens, como eles falam. A Brown Boveri, né? Porque claro, além da... a ditadura foi Com a coisa financiada. nuclear para montar as usinas nucleares e as usinas hidrelétricas. Veio todos os nazis do mundo. O presidente da Volkswagen se chamava Wolfgang Sauer. Ele tinha a cruz do Hitler na mesa dele. Na mesa dele. Ele comprou... Eu ouvi essa história. Então... Adriano, desculpa... Então eu estou falando o seguinte, aí o que acontece? Aí nós vamos fazer comissão da verdade. Aí nós vamos falar assim, ué, mas o David Neto era o cara que passava o chapéu. Aí o banqueiro tal era o cara... Aí o dono do grupo empresarial era o cara... Ah, mas isso não pode falar. Está sendo discutido. Adriano, a Comissão da Verdade, ela deve propor, fazer proposições, entre as quais cogita-se a reversão da lei da anistia, no caso dos torturadores. Então, antes de terminar, eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as possibilidades de proposições de resultados práticos decorrentes do trabalho da Comissão da Verdade. Outro dia nós recebemos o Horácio Verbitsky, o cara que fez a redação do anteprojeto de lei da Lei de Médios na Argentina. O cara escreveu 32 livros sobre a ditadura argentina. Escreveu um catatal agora. Esse cara, se vocês pudessem... O cara é uma fera, o cara é um cara maravilhoso. Ele vem aqui para Araraquara na Quinta-feira Santa e ele vai vir descer aqui em São Paulo. É o cara que escreveu a Lei de Meios. Eu conheço ele. Cara bom. Aí eu falei, Horácio, puta, esse Brasil aqui não tem jeito, não sei o que, eu tava chorando. Falei, não, quer saber? Nunca mais vocês vão parar de investigar isso. Claro. Pode parar a comissão. Vocês podem envelhecer, mas esse assunto nunca mais vai ser proibido no Brasil. Então, independente... Adriano, você acha Nós perdemos que... medo, o povo brasileiro perdeu medo. Você acha que os militares ainda guardam os documentos que não vieram a público sobre os crimes cometidos durante a ditadura? Você tem alguma expectativa de que ainda seja possível descobertas com base em documentos... Eu sei que as minhas respostas são longas. Das Forças Armadas. É tudo pequenininho, tem. Militar morre, mas não rasga documento. A base da teoria militar é documento. Militar faz documento para tudo. Militar não rasga documento. Porém, é da tradição brasileira que documento do Itamaraty e documento militar, você morre, mas não entrega. Vocês lembram que o Silvio Beck fez o filme sobre o contestado, teve que contratar médiums para contar como é que foi a história do contestado, né? Porque desde a Guerra do Paraguai, Exatamente. Todas as guerras brasileiras onde tem a história militar do Brasil, não se escreve, não se conta e quem conta é traidor. Então, agora, lógico que nós devíamos ter feito a Comissão da Verdade da escravidão, né? Essa daí nós não fizemos. A partir de que a gente não fez aquela que durou 400 anos, porque a Comissão da Verdade, quem faz é o povo. O que você aprende na escola sobre a escravidão? Você aprende que a princesa Leopoldina acabou com a escravidão, que era uma pessoa maravilhosa, né? Que ela estudava na Áustria, na França, que a mãe dela mandou lá para lá, que a mãe dela era uma austríaca, e que ela acabou com a escravidão. Isso que você aprende. Você não aprende nada de escravidão, ninguém sabe nada. Então, os militares têm tudo, tudo, tudo. Agora, qual é o problema? As escolas militares, as academias, até hoje aprendem que o mundo está dividido em dois hemisférios. Os comunistas, que ora são árabes, ora são negros, ora são muçulmanos. Cada dia eles inventam um comunismo. E o mundo civilizado, ocidental, cristão, beriri. Então, nós temos uma responsabilidade. Você imagina se tivesse terminado a Segunda Guerra Mundial e os soviéticos não tivessem, junto com o pessoal de Israel, falado, vai ter que abrir os crimes dos nazistas? Porque os americanos, os canadenses e os ingleses não queriam nenhuma apuração, o acordo já estava feito. Claro. Tanto é que os físicos alemães foram para os Estados Unidos
antes de terminar a guerra, e montaram a bomba de Hiroshima e Nagasaki e jogaram em cima do Japão. Os mesmos físicos alemães. Entendeu? Então tem uma cultura da guerra, uma cultura do capitalismo, que segredo você não conta, e se você conta é traidor. Então, esse negócio é que tem que mudar no Brasil. Por quê? Você viu aquele coronel que é vereador lá na Câmara Municipal, que ele deu uma entrevista para o UOL. Ele falou assim, eu era menino no tempo da ditadura, mas mataria os caras da luta armada com o mesmo prazer que eu mato os caras do PCC. Ele falou isso, ele gravou. Aliás, a grande mídia, que tentou agora comemorar à sua maneira os 50 anos do golpe, deu um espaço muito importante para o general Leônidas Pires, numa entrevista que foi... quer dizer, eles têm que mostra, porque ele é um quadro da ditadura, né? Mas que sabia do atentado ao Rio Centro. Sabia que o Newton Cruz mandou jogar a bomba lá. E eles têm todo um discurso político articulado, dizendo não, que a ditadura foi uma maneira de manter a democracia no Brasil, que não foram tantos mortos, que na guerra é assim mesmo, que o exército é uma estrutura para manter a ordem. Você acha que, de alguma maneira, o pensamento, do ponto de vista ideológico, quem está ganhando o debate em torno dessa questão da ditadura? O pensamento mais progressista ou a direita conservadora? Não, segura essa entrevista, eu vou suspender e aí você responde na volta, tá certo? Quem é que está ganhando o debate, tá certo? Vamos para um rápido intervalo e nós vamos trocar, vou ficar com a pergunta da Renatinha, né? E vai responder e nós vamos trazer aqui para a mesa a Paula Brandão e o Vitor Nuzzi. Já. Promover uma comunicação livre com os bancários e com a sociedade sempre esteve nos princípios cidadãos do sindicato. E o programa de Web TV Contraponto, parceria entre blogueiros, o Centro de Estudo da Mídia Barão de Itararé e o sindicato, só vem reforçar essa estratégia de fortalecimento da democracia. O sindicato é vanguarda na comunicação sindical. Disponibiliza aos trabalhadores diversos veículos de comunicação, como a Folha Bancária, o site da entidade, que por meio da publicação de notícias em tempo real é utilizado como fonte de informação não só para os bancários, mas também para toda a classe trabalhadora. O sindicato promove também comunicação em rede, por meio do Twitter, YouTube e Facebook. Dentre os canais de comunicação, o sindicato mantém a TVB, TV Web dos Bancários, por meio da qual investiu em estúdio próprio, onde é produzido e gerado o Contraponto. O programa é transmitido ao vivo pelo site Rede Brasil Atual e blogs parceiros. O nome do programa, Contraponto, já diz tudo quanto à sua proposta. Pretende se contrapor aos programas de entrevistas da grande mídia, sobretudo da televisão. Receberá um convidado a ser entrevistado por blogueiros que promovem uma comunicação alternativa, como Luiz Carlos Azenha, do Viu Mundo, Altamiro Borges, do Barão de Itararé, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, Paulo Henrique Amorim, do Conversa Afiada. Assista, participe enviando comentários e perguntas e compartilhe pelo Facebook. Estamos de volta com o Contraponto, desta vez com o deputado estadual Adriano Diogo, presidente da Comissão da Verdade aqui no estado de São Paulo. Comigo aqui a Paula Brandão, da CUT, né? E o Vitor Nuzzi, da Rede Brasil Atual. Obrigado pela companhia. Se quiser enviar perguntas, o SP Bancários, né? Tanto no Face como no Twitter. Eu queria recuperar a pergunta da Renata, né? A Renata Miele, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Nesse jogo de buscas, a Comissão da Verdade, as mobilizações, mais a reação dos militares sobre que não deve ser investigado, como é que você vê essa correlação de força hoje? Quem é que está conseguindo mais espaço? Paulo, vou responder para a Renatinha, né? Isso. Vou dizer uma coisa para você. Não é uma luta militar, né? Não é uma luta travada no campo militar, é uma luta política no campo das ideias. Uhum. Então, vou te responder que você é uma pessoa da política. Eu estou tentando falar isso desde que eu cheguei aqui. Essa luta, o povo brasileiro,
o povo brasileiro, não um grupo de pessoas que viveu essa realidade, o povo brasileiro vai ganhar se tiver discriminados dois campos. Não é da esquerda e da direita, não é esses dois campos. Mas é o seguinte raciocínio que eu faço. Na mesma gaiola, no mesmo viveiro, não pode conviver gaviões e passarinhos. Entendeu? Quem financiou a repressão? Quem se aproveitou da repressão? Quem tem as mãos sujas de sangue não pode conviver na mesma sala daqueles que foram perseguidos. Eu acho que o problema da democracia brasileira, do Brasil, foi esse deixar barato. Porque embaralhou o jogo, aí fala assim, não, o que foi, agora começa um novo campeonato. Porque nós que gostamos de futebol, a revanche, dentro das regras do jogo, é legítima. O que não pode fazer é mata-mata, né? Mas revanche pode. Então, se essa história não puder ser contada, e se as coisas não puderem ser discriminadas, então, não dá para você falar, deixa eu pegar um exemplo leve, para eu conviver bem lá no Pontal do Paranapanema, com os caras que acham que o Auro Andrade foi um cara legal, porque até Andradina tem o nome dele. E deixar barato que o Coronel Curió, ele foi um cara legal. Depois que ele matou todo mundo no Araguaia, decapitou e mandou incinerar os corpos e só preservou 2 crânios, ele abriu uma frente de trabalho, foi Serra Pelada, ele empregou tanta gente lá, puseram até o nome da cidade dele, e hoje ele é um dos maiores mineradores na Amazônia, foi deputado federal, e bobear eu até admito ele na minha coligação. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu? Não fala mais nada. Paulinha. Não, aproveitando esse gancho aí, que tem até uma rua, um nome de rua, rodovia, que tem o nome do cara. Como esses projetos que começam a tramitar, ainda bem, trocar nomes de rua, de rodovia, Presidente Dutra e por aí vai, Castelo Branco, e são várias, inúmeras, né? Como é que a comissão tem se articulado com essas mudanças que em vários estados estão ocorrendo, em várias cidades? Então, na realidade, a gente trabalha essa subjetividade, né? Porque a ditadura foi tão absurda, tão louca, que às vezes não dá para explicar pela via racional, né? Então, esse negócio da sensibilização, da motivação, né? Por exemplo, o doutor Zé Carlos Dias, que foi nosso advogado, tudo, se falava em revisão da lei da anistia. Depois que o Paulo Malhães foi lá e falou assim, eu tive que arrancar a arcada do Rubens, porque senão os caras iam, eu tive que cortar a tampa do dedo, eu tive que picar o coisa para o cara não flutuar. E o senhor fez isso? Fiz vários, e faria de novo. Ele virou, o doutor Zé Carlos Dias, um dos caras mais radicais que tem lá. Por quê? Outro dia, o sobrinho da Clara Scharf, o irmão da Isa, o Jaime Grispon, fez um festival de pequenos vídeos sobre a ditadura, mas tudo ficcional, assim, né? Tudo coisa maluca, assim, para jovem. Eu reuni coisa do Brasil inteiro. Aí o pessoal falou, não, tem que fazer pela via do documentário. Aí nós falamos, não, tem que fazer pela via do imaginário. Porque senão, então... Não atinge. Eu acho que a maior contribuição que esse negócio de Comissão da Verdade está dando, imagina, o general Paul Ossarrege, que tem uma menina da Carta Capital, a Leneide, que até vai lançar o livro da morte do Frei Tito. Esse general Ossarrege era um general francês que trabalhou na Indochina quando a França lutava lá no Vietnã, foi para a Argélia, montou os esquadrões da morte,
foi para os Estados Unidos ensinar os americanos a se relacionarem, e ele era amigo do Figueiredo. Figueiredo ainda não era presidente, o João Batista Figueiredo. O João Batista não era presidente, era chefe do SNI. Aí o Ossarrege vem para o Brasil e ele ficou muito amigo do Figueiredo, o Figueiredo chamou o Fleury e ele ensinou o Fleury a montar os Esquadrões da Morte. Aí o Figueiredo montou uma escola lá na Amazônia para ele treinar todos os militares da América Latina para formar a Operação Condor. Esse general tinha uma namorada muito bonita, tcheca. O general estava lá na Amazônia, a namorada tcheca chegou no Brasil. O Figueiredo mandou um helicóptero ir buscar o general em Manaus. Não conseguia falar pelo rádio, ele estava lá no meio da selva. Trouxe o general para Brasília. Aí o general falou, pô, o que aconteceu? Meu, tem uma cara que nós prendemos aí, que ela falou que é sua amiga. Eu falei, quem? Uma tcheca bonita pra caramba. O cara falou, é minha namorada, cara. Minha mulher. Ela veio pro Brasil. Eu combinei com ela. Eu não sabia que ela veio. O Figueiredo falou, não, ela é agente da KGB. Que agente da KGB? Ela é minha namorada. Ela é tcheca. Aí o Figueiredo falou, eu sinto muito. Como sinto muito? Eu matei ela. Matou a cara. E essa Leneide, que vem lançar o livro do Frei Tito, o general Ossarrege, deu a última entrevista para ela, que vai virar um livro, antes de morrer, e contou tudo. E afinal, ela era ou não era agente? Isabela, namorada Não do cara. dá para saber. Não, porque né? o cara conta que ele deixou, Uhum. ele reformou o apartamento, deixou tudo lindo, porque ele ia casar com ela. E o Figueiredo matou a mulher do cara. O cara foi embora do Brasil. Bom, então por que eu estou contando tudo isso? Isso, até teve um filme francês. Delírio completo, né? Entendeu? Matou a mulher do cara. E levou o cara lá, falou, ela estava assim, morrendo e morreu. Nossa. O cara foi embora do Brasil. Então, General Paul Ossarrege, pode abrir na internet, você viu ela. Ela é Neide, ela é da Carta Capital. Ela mora em Paris. Ela é Neide, eu não me lembro o sobrenome dela. Bom, Ela então, é Clarissa Meirelles, né? ela escreveu um artigo esse fim de semana sobre o Frei Tito de 6 páginas. Bom, Isso. aí, o que acontece? Nós estamos tentando e parece que conseguimos colocar, nós não só, imagina, só, esse movimento da memória e tal, conseguiu colocar para o povo brasileiro uma realidade que não era da nossa dimensão. Aí os caras começam a questionar por que tem tanta chacina, né? E isso, que era uma coisa proibida, que o cara falava assim, não vou falar, não te interessa. Os caras falam, não, vamos esclarecer, não, vamos contar, não fomos nós, quem faz isso é os barra pesada, entendeu? Então, isso eu acho que é uma grande contribuição. Com certeza. Pode sair um relatório ridículo, mas o doutor José Carlos Dias, que foi ministro da Justiça, que foi tudo, virou um black bloc, porque ele falou assim, Palhares, como é que era o negócio? Não, a gente desmontava os caras mesmo. Arrancava tal, cortava, senão o cara flutuava, não sei o quê. E você fez muito, eu fiz 21, que eu me lembre. Entendeu? Deputado, ainda sobre essa questão do debate ideológico que se trava até hoje, por que o senhor acha que algumas pessoas, não poucas pessoas, ainda falam que no tempo da ditadura era melhor, que havia mais segurança, que hoje tem muita baderna? Se preservou uma visão, você acha que isso deve à falta de perspectiva histórica mesmo, a falta de ensinamento nas escolas sobre o que foi aquele período, a falta de debate que só agora está acontecendo, 50 anos depois? Você sabe que nenhum judeu compra carro Ford, né? Por que nenhum judeu? O cara pode ser 5ª geração da Segunda Guerra Mundial, mas porque a primeira coisa que ele aprende é que a Ford foi a empresa que mais contribuiu com Hitler, que nem as empresas alemãs contribuíram tanto é que tem uma fábrica da Ford na Alemanha até hoje,
que faz um carro americano-alemão. Então, o que acontece é o seguinte, quando você não conta como é que foram os crimes, quando não esclarece, você não cria um cordão de isolamento que o cara fala, com esse cara eu não me relaciono, com essa empresa eu não me relaciono. Porque se você colocasse assim, ó, o banco que financiou a ditadura era o banco tal. Você imagina o estigma que você... A fábrica de automóveis que fornecia, que o presidente dessa fábrica foi lá no DOPS e montou um stand de tiro e treinava tiro com os caras, e ele fornecia as Veraneio, os Chevetes, entendeu? Eu, por exemplo, eu sei de uma história, que o Juca Kfouri também sabe, que a gente não conta, que tinha um determinado político do Tatuapé, um árabe, que eles tinham uma agência de automóveis. Ele era cunhado de um jogador de futebol. Eles tinham uma agência de carro na Vila Mariana. Esse político do Tatuapé, de origem árabe, e seu cunhado, que foi um grande jogador da seleção brasileira, jogou no Santos, no Corinthians, era um grande goleiro, eles tinham uma função, esquentar documento dos carros sequestrados, dos guerrilheiros e dos presos, e eles eram os caras que arrumavam carro nessa multinacional americana de veículos. Eles é que tiravam as Veraneio, os Chevette a preço de custo. Se você conta, aí o cara vê e fala, esse cara do meu time, mas sabe o que ele fazia? Porque esse aí não é que me contaram, esse eu vi ele lá na UBAN. Aí eu falei para um tira lá, falei, o que esse cara está fazendo aqui? Esse cara esquenta o documento do chefe. Todos os documentos ele esquenta. E ele tira carro lá na multinacional. Agora, essas histórias vão ser contadas. Aí, quando o cara vai comprar aquele carro, fala, não, porra, aqui eu estou comprando o carro da morte. Entendeu? No mundo inteiro tem isso. Empresa que contribui com crime, com assassinato, com racismo, com isso, com aquilo, tem um cinturão, tem um selo verde que o cara fala, não, desse cara, né? Agora, se a OBAN até hoje funciona uma delegacia de polícia e ninguém sabe que lá eles mataram 60 pessoas, aí você vai falar lá, sabe o que é? O cara que está trabalhando vai falar, não, aqui nunca aconteceu nada. Como não aconteceu? Mataram 60 pessoas aqui dentro. 8.000 pessoas foram torturadas. Então, esse negócio de deixar barato não quer dizer que você vai dar uma porrada no cara, vai se vingar, nada disso. Agora, você tem o direito de falar. Conhecer, né? Conhecer a história, né? Conhecer Real, a história verdadeira. Se o cara passava o pires para pegar dinheiro dos banqueiros, porque o Lalau, por exemplo, esse eu posso falar porque eles são condenado. O Lalau era o que o Lalau era? Um juiz classista que sabia das dívidas das empresas. Então, a mando de alguns caras, ele chegava nos empresários e falava, você não vai dar a sua contribuição lá para os homens? Você está sujo a sua contabilidade aqui. Aí o Lalau de juiz classista vira juiz, de verdade. Presidente do tribunal. Presidente do tribunal, biriri. Mas ele era arrecadador da UBAN. Ele começou como arrecadador da UBAN. Agora, como ele virou a Geni, todo mundo conta. E os outros, que eram o chefe dele? Essas coisas precisam ser contadas, entendeu? Adriano, eu queria aproveitar essa pergunta do Vitor. Essas empresas que você se refere, ou pessoas, elas chegam a te procurar, às vezes, para falar, olha, não conte nada, ou mesmo algumas ameaças? Chega a acontecer isso com a comissão? Não, hoje em dia, os caras te ferram de outro jeito, eles têm outros caminhos, eles são muito poderosos. Eles têm outros meios. E quais seriam alguns desses meios? Não permitir que você se eleja, armar outras cascas de banana, você tem uma atuação num outro negócio, os caras te pegam por um motivo que não tem nada a ver, entendeu? Os caras... Pegam pesado. Os caras, eles têm controle de outros poderes, entendeu? Você tropeça. Lógico que quando você mexe com esse assunto, você tem que saber
o tamanho da encrenca que está fazendo. Então, por exemplo, quando nós achamos lá no arquivo do DOPS os livros de entrada e o cara da Fiesp era o principal operador da tortura e o cara do consulado americano, que o Hélio Gaspari considera isso a maior descoberta que nós fizemos, nós fomos falar, aí veio um cara importante aí da Comissão da Verdade e falou: não se fala em Fiesp e consulado americano, esse assunto é proibido. Mas por quê? Porque quando começou, tinha duas regras. Não podia falar de empresário. Mas isso na Comissão da Verdade agora. Agora. Sim. Agora. E não se fala de consulado americano e não se fala de Fiesp. Apesar que a participação do Aí o negócio... governo americano ficou bastante explícito Pô, nesse mas período agora, né? Agora, o negócio ficou tão escancarado Isso. que isso aí já não existe Revelações mais. sobre Django, né? É? Revelações sobre o o Django. filho do Flávio Isso. Tavares, o Camilo, o Alípio fez, já começou as gravações, o Kennedy, o Lyndon Johnson, documentos, isso e aquilo. E agora aquele trabalho que a menina fez, né? Do IPES lá, que recuperou aqueles 12 filmes. Isso. Quer dizer, começou a brotar como que o golpe foi preparado, a própria morte do Rubens Flávio. Mas eram coisas assim que ou era de um ciclo muito reservado. Hoje a meninada aí os grupos aí de juventude querem saber quem que foi o Dirceu Gravina, quem foi o Ustra, quem que foi esse, quem que foi aquele, o que aconteceu na UBAN. Mas eu acho que esse negócio da conciliação, você vê que a lei nacional fala em conciliação. Conciliação. Eu acho assim, que quando começou a democracia, os caras levaram tão a sério que nesse assunto não se mexia, né? Porque eu acho assim, o Fernando Henrique, para virar presidente da República, ele teve que fazer algum tipo de acordo, porque ele também era um cara banido, ele perdeu até a eleição para o Jânio Quadros. A Fiesp, o Jânio Quadros já estava completamente senil, doido, e o Fernando Henrique perdeu a eleição para prefeito. Né? Aí, para virar presidente da República, ele foi conversar com os caras lá, os caras falaram: você não vai mexer em determinados assuntos, não. Entendeu? E aí... não, mas no relatório, por exemplo, da Comissão Estadual, vai haver referências à participação de entidades empresariais, como a Fiesp, ou empresas, assim, houve recentemente também um ato em São Bernardo que se falou muito da participação das montadoras, né, que até onde militares se reuniam em algumas empresas para... havia agentes infiltrados dentro de empresas. Tudo que foi descoberto vai ser revelado e vai contar nos relatórios. Agora, o que eu estou tentando dizer é que há 2 anos atrás, quando a gente revelou os livros do DOPS, né, a Zélia Cardoso de Mello, a nossa querida Zélia Cardoso de Mello, o pai dela era delegado, e de sábado à tarde, quando ela não tinha o que fazer, ela ia assistir sessão de tortura no DOPS. Ela adorava. Né? Então, tudo isso vai vir a público. Só que até há 2 anos atrás, 1 ano atrás, os caras falam: não, pelo amor de Deus, não vai falar essas coisas. Né? Hoje o Hélio Gaspari fala: ainda bem que é o maior conhecedor de documentos, né? Ele deu todos os documentos do Gás e os caras. Hoje ele fala... O Golbery, ele era o cara, né? Ele herdou todos os documentos da ditadura. É o maior arquivo, nós não sabemos nem o que ele tem direito lá. Mas ele fala pra gente: esses livros que vocês descobriram. Mas então, eu estou tentando dizer que existe o menor... Porque o general Heleno, vou te dar um exemplo do general Heleno. Quem era o general Heleno? General Heleno era o comandante das tropas brasileiras no Haiti. Quando teve aquele jogo da amizade lá, que até fizeram documentário, que foi o Ronaldinho e tal, que o Lula foi lá, o Amorim, o general Heleno recebeu todo mundo, biriri. O general Heleno saiu do Haiti, voltou para o Brasil para desativar, era o comandante militar da Amazônia. Quando teve aquela encrenca lá, dos arrozeiros da Serra Raposa do Sol, e com os índios e tal, o general Heleno, na ativa, falou: o Lula está errado. O Lula, presidente da República, ele general.
o Lula está errado, não tem nada que ficar a favor dos índios. Aí foi para a sede do clube militar, reuniu toda a velha guarda dos torturadores e fizeram uma afronta. Mandaram ele para a reserva no outro dia. Quem é o general Heleno? O cara que formou o Partido Militar Brasileiro, que comprou aquele caveirão para ficar fazendo loucura lá na Praça da República e tal. A marcha, né? A marcha, com Deus jogando lá. Esse cara, como é que esse cara virou? Era o comandante das tropas brasileiras. Querem que ele seja presidente, né? Tem gente E agora defende, quer ser presidente da República, né? Deixa eu chamar aqui um rápido intervalo, já voltamos. Tem mais questões aqui sobre, né, a ditadura, o golpe, enfim, a Comissão da Verdade. Voltamos já. Toda primeira segunda-feira do mês, vai ao ar, no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual, o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Contraponto, deputado estadual Adriano Diogo, Vitor Nuzzi da Rede Brasil Atual e a Paula Brandão da CUT. Eu queria retomar aqui a nossa conversa. A Comissão da Verdade nível nacional fez agora, anunciou na segunda-feira, a descoberta de seis centros de tortura, 6 casas, né? São 6, né? Sendo que 3 aqui em São Paulo, uma a casa de Itapevi, a da Guarapiranga e a casa do Ipiranga, né? Eu queria que você falasse para mim, para nós aqui, né, para os nossos internautas, né, como é que você avalia essa visita, a descoberta na... Eu queria só fazer um acréscimo, né, porque na semana passada a Comissão da Verdade já tinha falado em 7 centros, além desses, em 7 centros clandestinos, não clandestinos, em unidades militares, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e fez um pedido para o Ministério da Defesa para que as próprias Forças Armadas formassem comissões para apurar a tortura feita nessas unidades militares. E, até de certa forma, surpreendentemente, as Forças Armadas aceitaram e responderam à Comissão Nacional da Verdade, que formaram comissões de sindicâncias para apurar as denúncias de violações aos direitos humanos em unidades militares durante a ditadura. Isso é um avanço num país que é tão dividido em relação a essa questão? Bom, vamos ver o que vai dar, né? Eu só acho que vai ter avanço o dia que chegar no primeiro ano da escola militar e falar, olha, qual é o currículo que tem aqui? Qual é a doutrina que é? Doutrina Meira Matos? Ou qual que é? Os Dois Mundos? Essa? Não, então, vamos fazer o seguinte, vamos reformular todos os currículos. Vamos reciclar. Quem são os professores? Qual é a doutrina? Vocês se baseiam... A Marinha brasileira ainda tem como espelho a Marinha alemã, né? Então, a Marinha germânica, como eles falam. Então é o seguinte, vamos falar uma coisa séria. Quer melhorar a relação? Fala o seguinte, qual é a história do Rubens Paiva? Porque não dá para ficar o resto da vida olhando pelo buraco da fechadura da história por método de adivinhação. Entendeu? Tudo bem que você tem que procurar. Lógico, você sabe que um monte de cara foi assassinado. Então, tem a ossada do cara. Se pegar a ossada do cara e recompuser, pelos métodos, você vai saber quantos tiros o cara levou, se foi de execução, se não foi, atestado de óbito, tudo falso, tudo mentiroso. Só vou te dar um exemplo básico. Os arquivos do IML de São Paulo, todo mundo sabe que está naquele armário. Não abre o armário. Não abre. Todo mundo sabe que está na escola de polícia da cidade universitária, não pela entrada da frente, pelo prédio do fundo, que está todas as fotos lá. Ô, secretário, e aí, vai devolver? Não sei o que é.
dá para fazer um seminário internacional, pedir... Para com isso, dá meu armário lá, dá os arquivos para a gente saber pelo menos como é que os caras morreram, quantos quilos os caras tomaram, em que posição, como é que pegar, entendeu? Agora, você vai falar assim, ué, tudo bem, isso aconteceu 50 anos atrás. Aí você fala assim, cadê os atestados de óbito dos crimes de maio? Ou cadê os atestados de óbito da época do Ferreira Pinto, antes do Grela assumir? Como Está lá no outro armário, está do lado. E o outro está informatizado. Só para o internauta saber, o deputado se refere ao secretário de Segurança Pública de São Paulo. Você vê quando o novo secretário assumiu, o Grela, falou, não, o negócio é o seguinte, não vai ter mais resistência seguida de morte. E vai ter que chamar o SAMU. Que é o atestado de óbito. A ocorrência, né? É, a ocorrência, porque atestado seguido de coisa é o seguinte, é tiroteio, morreu em tiroteio, que nem na época da ditadura. Não mudou nada. Aí teve que mudar, falar, não, a partir de agora, a Polícia Militar não poderá recompor a cena do crime, terá que vir o SAMU, biriri, 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 biriri. Por quê? Porque os caras estavam matando, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, outro dia, eu lia uma música do Cartola chamada A Vida é um Moinho. Um minuto, Paulo Salvador. Não. O mundo é um moinho. Só tenho que controlar o tempo. Eu li aquilo lá e chorava. Vai falando que você é o entrevistado aqui. Aí eu falava, mas o cara é bom, hein, meu? Aí eu falei, Leci Brandão, por que o Cartola fez esse samba tão triste? Ela falou, ele fez para a filha dele. Que se prostituiu, se drogou, caiu na vida e ele escreveu esse samba. Então, a Comissão da Verdade é isso. Não dá para saber metade da história. Ou você sabe a história toda, como foi, como não foi, quem fez, quem não fez, por que fez, e apura. Porque nós ficamos lá. Vamos fazer que nem o Silvio Beck, vamos contratar um monte de médium, e aí cada um vai contar um pedacinho da história. Daí vou aprender telepatia, né? Entendeu? Aí nós ficamos fazendo tudo papel de bobo lá. Aí vai as famílias, conta, não sei o quê. Aí a mãe fala, não, será que um dia o corpo do meu filho... Agora os caras não querem nem o corpo, mas só querem atestado de óbito. Cada vez vai pedindo menos. Muita gente viu assim, procura a comissão? Famílias que ainda querem encontrar, que têm esperança? Mas você não tem ideia. Tem cara que... A Dilma tinha um amigo que ela chora quando fala dele, o Carlos Alberto, que a mãe dele, até o dia de morrer, falava, não, ele vai aparecer lá. A mãe do Eremias Elizoico, era um garoto da Moca, meu amigo de infância. A mãe dele guardou o violão, a dona Lourdes guardou o violão dele até outro dia. Ela deu o violão para nós na Comissão da Verdade. Ela deu o violão. Pediu para eu consertar. Um violão elétrico, aqueles antigos que tinha. Violão elétrico, ela me deu para consertar a dona Lourdes. Me criei com ele na Moca. Ela espera o Eremias voltar até hoje. Mas, aproveitando, algumas entidades auxiliam nesse trabalho também, né? Imagino, por exemplo, a CUT, ela montou uma comissão nacional, da verdade, da CUT, na expectativa de pegar alguns trabalhadores que sumiram, né, também, foram assassinados na ditadura, e que nem eram taxados como terroristas, ou só pelo fato de fazer uma reunião, pensar numa greve, talvez. O trabalho da CUT, que está muito bom, que o Solanei está coordenando pela CUT e tal, qual é o objeto do trabalho da CUT, que é excelente? É saber qual foi a participação das empresas na repressão, desde as chamadas listas até no financiamento. É um trabalho que até eu estava falando desse cara, Horácio Verbitsky, escreveu um livro chamado Contas Pendentes, que ele conta principalmente qual foi o papel da Ford no massacre na Argentina. Esse capítulo, que é o grupo 13 dos trabalhadores, por exemplo, a Comissão da Verdade Nacional tem uma dificuldade enorme de aceitar essa contribuição. Porque esse negócio de mexer com empresa, porque os caras estavam lá e estão aqui até hoje, né? É complicadíssimo, né? Sendo que, bom, tem história de empresa aí que eu não vou ficar... Então, o que acontece?
Existe, porque uma coisa tinha que ser falado, ó, os caras financiaram. E isso, achei a forma de responder. Não pode ser uma coisa marginal. Por exemplo, vou te responder ao pé da letra. Os caras falam assim, o Adriano de que partido é? É do PT. E por que ele está fazendo isso? Ele é louco. Ele é um cara esquisito. Um cara complexado. Entendeu? Não pode ser coisa de louco. Não pode. Eu sou louco, sou mesmo. Sou cadastrado, tenho carteirinha. Mas isso aí tem que ser política. Política. Você não pode ser visto como um cara esquisito que não tem o que fazer na vida. Entendeu? Isso é essência. Essência. Por exemplo, eu fico lá chamando o coronel para depor. Por que mataram numa noite 14 caras em Campinas, não sei o quê. Você não tem o que fazer na vida? Não, eu tenho que fazer na vida. É isso. Isso que eu tenho que fazer na vida. Isso é minha função. Perguntar, e as ossadas aqui? Que teve aquele episódio aqui no Araçá. Bom, as ossadas agora... Quem que quebrou, que ele destruiu? Como é que Quem quebrou foi a direita. Quem quebrou foi a direita. Foi a direita. Nós estávamos lá. O Anivaldo Padilha organizou lá a Sexta-feira Santa. O garoto lá, o Celso Sim, tinha feito uma exposição. Nós fizemos um ato ecumênico lá na porta do, chama Columbário, onde tem as ossadas de Perus e os das ossadas. Estava havendo uma comemoração não, um negócio de um outro grupo, lá perto. Nós estávamos lá, fazendo a cerimônia. Os caras nos hostilizaram na hora, porque agora, como tem muita mídia ninja, muita pequena câmera e tal, na hora nós não percebemos. Quando a gente foi ver as imagens da cerimônia, tinha muito cara que passava assim, comunista, filha da puta, que fica fazendo coisa em cemitério? Porque como tinha mais 100, 150 pessoas, era muito calor e todo mundo embaixo do sol, a gente estava concentrado lá, imagina, estava até o cardeal de São Paulo. Foi um ato ecumênico, tudo religioso, biriri, biriri. O Luther King foi lá cantar, o maestro, tal, o maestro Martinho Lutero. Bom, então, mas quando nós fomos ver as gravações das pequenas câmeras e tal, tinha muito cara que a gente estava percebendo que a gente estava meio cercado lá. Teve muita provocação. Os caras assinaram. Uma semana depois, tinha uma exposição das imagens das manifestações de junho. Nos muros do cemitério, os caras assinaram. Nossa. Eles fizeram coisa, né? Só que ninguém de nós foi chamado para depor. Nós estávamos lá. Nós vimos que os caras quebraram, nós sabemos quem que foi quem quebrou. Agora, mas e as ossadas? As ossadas é o seguinte. Quando as ossadas foram descobertas na Vala de Perus, foram mandadas para a Unicamp, para o Badam Palhares. Aí o Tuma pôs o pé na porta, parou. Aí transferiram para São Paulo, para a USP. Agora, depois pedimos para Maria do Rosário, todos os familiares, agora parece que as ossadas vão para a Unifesp. A Soraya Ismaili, a reitora, a Eleonora Minicucci, a ministra, a Maria do Rosário, o Rogério Sotile, reuniu todo mundo e fala, agora nós vamos dar um trato definitivo para as ossadas. Vai ser montada um grupo de antropologia forense na Unifesp. Vão alugar um prédio, levar as ossadas e pela primeira vez vão começar a tratar. Bom. Então é isso. Isso é um trabalho da Comissão da Verdade da Unifesp. Bom resultado. Esse Acho que vai... Agora... E o que você... Como é que você desconfia? O que você acha que, pelo seu conhecimento, como é que essas ossadas... Quem são essas pessoas? Não, pelos caminhos da história? Bom, um resumo das ossadas é o seguinte. O prefeito da época, né, aquele famoso, queria comprar um incinerador. Porque tinha... Quem são as pessoas que estão depositadas lá? Estavam depositadas na Vala de Perus, que tinha 3 grupos. O pessoal da meningite, que
estava morrendo pra caramba, e a ditadura dizia que não podia divulgar quem estava morrendo de meningite, que tem uma epidemia. Tinha o pessoal do Esquadrão da Morte e tinha os presos políticos. Eram 3 grupos. Então... Todos mais ou menos ali por volta de 73, 74. 73, 74. Isso. Aí enterrou todo mundo junto. Então, o que vai ter que separar? Pra você entender. Agora, o que meningite é fácil, né? Mais fácil de identificar, né? Sim, mas imagina 40 anos, né? Os ossos já estão... Então vai ter que separar o que é homem, o que é mulher, quem morreu de doença, quem morreu de tiro. E aí, ver se dá para fazer DNA, ver se o cara morreu de Esquadrão da Morte, era tudo execução. Os presos políticos também era tudo execução. Mas está tudo misturado, está tudo sujo e está perdendo o elemento básico para retirar de matéria orgânica para fazer DNA. Mas, se começar a fazer agora, já está bom, né? Mas tem uma coisa mais grave ainda, que é o seguinte: as ossadas das pessoas que estavam em outras valas, que não em vala comum, que as ossadas foram achadas, até hoje não foi feita a perícia de como esses caras morreram. Se morreram sob tortura, se morreram por execução, quantos tiros. Então tem um trabalho enorme a ser feito, enorme. Por exemplo, do Araguaia, tem 68 desaparecidos no Araguaia, que o coronel Curió matou um por um. Só devolveu 2 crânios, da Maria Lúcia Petit e de um outro companheiro. Vai ter que tentar achar o primeiro, vamos ver se tem um relatório. Senão vai ter que vasculhar o cemitério de Xambioá, que eles andaram mexendo lá, e achar essas ossadas e identificar essas ossadas, entendeu? Então, pelo menos, tem 500 ossadas para serem reveladas e analisadas. E parece que agora, vamos ver. Vitor, acho que o tempo está acabando, mas eu queria retornar um pouco para as origens do golpe, que eu acho que a gente até falou pouco. Isso mesmo. Havia o contexto da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam cada pedacinho, cada país, né? E se criou aqui a versão de que os militares, apoiados por empresários e alguns governadores, fizeram, na verdade, um contragolpe, porque haveria aqui um golpe comunista, um golpe de esquerda no Brasil, então eles fizeram um golpe antes. Fizeram um golpe para evitar a ditadura, que resultou numa outra ditadura, né? Acabou acontecendo isso. Acho que é importante também lembrar um pouco, a gente não falou aqui, do papel do presidente João Goulart, né? Que acho que agora o papel histórico dele está sendo rediscutido ou reavaliado, porque ele ficou sumido durante muitos anos da história do Brasil, né? Isso tem despertado o interesse de gente que não conhecia essa história. Não conhecia, legal. E o Jango era um presidente que, no janeiro, meses antes do golpe, assinou o decreto que regulamentava a remessa de lucros para o exterior, que é uma coisa que feriu muito interesses econômicos, principalmente americanos, que eram os principais investidores aqui no Brasil. Na época, tentava-se estimular a produção nacional de medicamentos, o que também incomodou os laboratórios de fora do Brasil. Então, havia um governo de caráter nacionalista num país dividido e num contexto da Guerra Fria, né? Primeiro, eu queria saber se essa versão do contragolpe procede ou se foram sendo criados fantasmas para justificar, entre aspas, o golpe que acabou ocorrendo. Então, você é um menino, um rapaz estudioso, aplicado. Agradeço pelo rapaz. Você é uma pessoa... Eu também sou de 64. Você é um rapaz muito estudioso, muito aplicado. Eu gosto muito de você e te respeito. O negócio é o seguinte: eu era moleque pra caramba naquela época. Lógico que eu tinha uma tendência mais de esquerda, mas eu posso dizer que eu tinha uma maior admiração pelo John Kennedy, né? Então, só para você ter uma ideia, porque é tão difícil voltar no tempo, e hoje eu fico assistindo aquele... Os americanos mataram o John Kennedy, o grande John Kennedy, na frente de todo mundo, do lado da mulher dele, meteram um tiro na cabeça dele, na rua.
Todo mundo falou, Kennedy, não vai para Dallas, que os caras vão te matar. A Jaqueline, que era a esposa dele, volta para Washington. O Lyndon Johnson não deixa ela descansar no quarto dela na Casa Branca. Bota ela para fora. Bota ela para fora. Então, o clima do golpe, porra, mataram o presidente americano, o mais rico, o mais poderoso, o mais isso, o mais aquilo. Os caras mataram assim, pá! Cortaram o cucuruto dele. E não tem, né? Puseram aquele maluco lá para dizer que foi ele, sozinho, atirador. Né? Lembra disso? Tudo bem. Agora, os caras, aquela época, era coisa de louco, louco. Porque 2 anos antes, os caras começaram a preparar um golpe. Então tinha o Luiz Jatobá, se assistia o Repórter Esso, assistia os documentários, se ia no cinema, tinha aquele negócio no intervalo, né? Era moleque, assistia Flash Gordon, assistia essas coisas. No intervalo do cinema, os caras falavam, o comunismo vem aí, pererê, pererá, né? Vão tomar conta, vão tirar... Enfim, era um clima, 2 anos de lavagem cerebral, de preparação do golpe. IPs, né? Dos filmes do IPs, os filmes do IPs, né? Reforma agrária, na televisão, Canal 4, TV Tupi, os caras falavam abertamente e tal. Era uma loucura, era uma loucura. Eu, quando lembro da história do Ouro para o Bem do Brasil, lá no Diário da Noite, bom, enfim, era um clima de golpe e de delação. Então, foi um horror o golpe, foi um horror. Agora, e o João Goulart não era comunista porcaria nenhuma, imagina, que comunista. Ele era varguista, ele era trabalhista. As reformas do João Goulart eram as coisas mais básicas, mais elementares. Imagina, o Brasil era um país maravilhoso. Tinha ganho 2 vezes a Copa do Mundo, em 58 e 62. Tinha Bossa Nova, era um país... Não Cinema tinha... novo, Não, e mais que isso, foi descoberto agora, foi exposto uma pesquisa Ibope que dava que as reformas de base tinham apoio de 70% da população. Ou seja, então a população estava pelas reformas que o Jango estava propondo. Então foi dado o golpe, tipo assim, vamos dar o golpe porque nós não vamos vencê-los. Nós vamos nas urnas. Então tem que passar o tanque, tem que... Né? E a outra coisa é a seguinte, normalmente você que é uma pessoa parlamentar hoje, você sabe que quando você discorda de uma posição política do governo, você propõe uma CPI, você propõe uma averiguação, né? Você não chega lá e destitui o governo, você cria uma coisa. Não foi feita nenhuma tentativa, não tem nenhum registro, antes de 31 de março, de qualquer tentativa de falar, olha, esse governo ele não serve para nós e nós queremos mudar ou fazer o mesmo. Foram lá e simplesmente, né, pela força das armas. E nós estamos indo, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta final. Quando chegou o Jânio, que era louco e de direita, quando ele condecorou, chegou ele, mano. Meu mundo caiu. Não, ele fez também o Xingu, né? Tem várias coisas aí. Proibiu o biquíni. Nós estamos indo para a reta final. É importante, assim, esse resgate. Queria deixar aqui porque eu acho que nós fomos vitoriosos nesse período agora ao contar essas histórias. Então, acho que a gente está aqui cumprindo um papel de fazer história, né? Das pessoas que estão nos vendo. Nós vamos reproduzir esse material para mostrar que o estrago, né? Não tem nada de dita branda, né? Tem gente que nega, que foi muito pequena. Então, mas eu acho que você contribui bastante para mostrar o horror, né? E que nunca mais aconteça, né? Eu acho que o fundamental... Queria deixar você à vontade, né, para fazer um fechamento. Como é que você se sente, né? Me parece que você se sente bastante realizada de se empenhar com isso. É difícil, né? Mas a vida é dura, né? Mas você está conseguindo avançar nessa... E eu acho que eu acho que tentar dizer que é louco, tal, essas coisas, é uma maneira de desqualificar politicamente um trabalho que nós consideramos bastante forte, né? Não, quer dizer, eu estou saindo do manicômio, né? Estou saindo do isolamento, né? Quer dizer... Eu acho que todo mundo, quer dizer, hoje a coisa tem repercussão, tem respeito, tem gente escrevendo, você vê, no jornalismo, em que pese toda a dificuldade das redações,
tanta coisa está aparecendo, né? O Casado descobriu um documento outro dia, publicou na primeira página do Globo, que o general João Batista Figueiredo sabia do atentado ao Rio Centro. É uma grande revelação. Um mês antes, uma grande revelação. E o depoimento da esposa do capitão Wilson perguntando, mas por que o que sobreviveu tem muita história para dizer, tá certo? E o que aconteceu naquele momento, né? O que aconteceu? Então, eu acho Por que a bomba explodiu no colo dele? E aquele que o Caco Barcelos fez aquele especial sobre o Rio Centro, né? Porque na época se imaginava que era só jogar bombas, e lógico que era uma coisa gravíssima, mas o Caco Barcelos levantou que todas as saídas do Rio Centro... Você imagina se tivesse ocorrido? Ia ser uma mortandade e ia pôr a culpa na esquerda, né? Porque o general Job, que era o presidente do IPM, aquela noite falou, foi a esquerda que mandou jogar bomba. E você vê que agora, você vê que a contribuição, por exemplo, aí eu vou fazer uma consideração partidária que eu sempre evito. A pessoa que salvou o capitão era a irmã do Aécio Neves. É ela que resgatou o capitão e deu fuga para ele. Ela levou ele no carro dela. Essa história eles nunca contaram, né? Seria uma tremenda contribuição. A menina lá, a Ramalho, Elba Ramalho, contou que além das bombas, aqueles caminhões tintureiros do Exército vieram em massa para cercar o Rio Centro, caso as bombas explodissem, para caracterizar como um grande atentado da esquerda. E o general Newton Cruz, que falou que sabia do atentado e saberia do outro, também sabia do outro. E ele desarmou o segundo atentado e ele não conseguiu. Ele está aí, ele está vivo e é fora da lei da anistia. Foi em 81. Então, eu vou dizer uma coisa para você. No PT, vou falar, olha o que eu vou falar. No PT, eu, às vezes, me sinto muito isolado, né? Tenho essa sensação, como os caras falam, o cara é doido, deixa aí, não. O cara é doido, isso aí não tem salvação mesmo, né? Então, eu me sinto muito isolado. Eu acho que o PT, a CUT, a esquerda, porque a ditadura acabou, o golpe mortal na cabeça da ditadura foi dado em São Bernardo, foi dado pelos petroleiros, a greve geral, os bancários, o Busquim era novinho, e nós não reivindicamos essa memória. Fizeram um filme sobre a vida do Lula, tadinho do Lula, o Lula não merecia, que ele também foi fazer justo com o filho, né? O rapaz sofreu um acidente. Mas aquele filme não retrata a biografia do Lula, né? Então, ele termina termina no governo, quando ele chega no governo. Falta a segunda parte agora. Não, mas mesmo a recuperação da memória da ditadura, lá na Vila Carioca, eu dei aula na Vila Carioca. Está muito de passagem, né? Mesmo, e o Frei Chico, retratado do jeito que ele é retratado no filme, né? Porque eu sou um cara que me ligo muito em imagem, então eu acho assim que eu lembro que quem deu o anúncio da morte do Fleury lá na Vila Euclides foi o Djalma Bom e o Aurélio Pérez. Outro dia encontrei o Aurélio, velhinho, lá na Zona Sul, falei, pô, Aurélio, você que deu a notícia junto com o Djalma. O Djalma ainda está lúcido pra caramba, faz aqueles discursos bonitos. Então, eu acho que a gente devia investir mais nisso, porque a gênese da democracia está na ditadura. E se a gente não souber como nasceu essa democracia, nós temos um papel enorme nisso. O Lula acabou com a ditadura. Agora, como é que vem aquele delegado de polícia falar todas aquelas barbaridades? Primeiro que não deviam ter posto ele naquele cargo importante do governo federal. Mas já que puseram, desmente o cara, né? Verdade. Então, eu agradeço essa oportunidade de te dizer que, embora tenham aberto a porta, como eles falam, abriram a porta do manicômio, os loucos estão falando, tomara que muitos loucos... E vamos falar, eu acho que quero agradecer, estamos limitados pelo tempo, acho que nós contribuímos aqui bastante para justamente rever a história, né, do Brasil, essa situação muito ruim. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a Paula, seu Vitor, e desejar força. Obrigado. Continue seu trabalho, que terá bons frutos. Muito obrigado, até o próximo Contraponto.